Êxodo 3:8. A palavra de Deus para o povo de Israel, indicando que a libertação deles do Egito. Deus deu uma palavra ao povo dizendo: eu vos darei uma terra que mana leite e mel, uma terra onde vocês viverão e serão felizes. Olhando para esse versículo aqui, leite e mel dá a impressão que era a base alimentar mais rica e saudável, mais desejada da época, porque Deus usa os nossos desejos, as nossas vontades para dizer, para revelar para mim, para você, que Ele está interessado em dar para nós as coisas que a gente tem vontade também, as coisas que vai trazer alegria para a gente. Então Deus destacou duas coisas, o leite e o mel. Que coisa mais doce que o mel, né, gente? Bom demais. Inclusive mel é bem mais saudável que o açúcar, né? E mana, leite e mel. Existe uma fonte. O lugar que eu vou levar para vocês tem fonte de leite e mel, não, a fonte que não vai se acabar. Sempre vai ter mel, sempre vai ter leite, que era a base alimentar daquela época, né? Sofisticada, que faltava muito. O povo não tinha tanto acesso, era limitado. Mas Deus falou: vou levar vocês para uma cidade, vou levar vocês para uma terra, onde vai existir fonte desses dois presentes que eu vou dar para vocês em abundância. Então Deus estava dizendo: olha, eu vou dar para vocês uma terra que mana, que tem fonte de leite e de mel, e darei para você, e é uma terra que eu vou dar para vocês, e será onde vocês viverão e serão felizes. Por que Deus não falou das dificuldades? Por que Deus só falou de coisa boa? Deus podia ter avisado o povo, não é? Quando você foi casar, podia já ter mostrado pra você tudo que ia acontecer no meio do caminho. Aí você não casava, né? Quando você tava com muita vontade de ter filhos, Deus podia ter colocado assim uma lista das dificuldades que tem de criar um filho. Aí você não ia ter filho, né? Tem um dito popular que fala assim: quem pensa não casa. Quem pensa também não tem filho. Por que esse ditado popular existe? Porque casamento é uma coisa muito boa, mas tem dificuldades no caminho. Filho é a coisa maravilhosa, um presente do céu, mas existe muita dificuldade no caminho. Por isso que fala: olha, quem pensa não casa, quem pensa não tem filho. Então pensa assim: ai, nossa, então ninguém pensa, né? É porque se você for pensar direitinho, você vai acabar fugindo dessas coisas. E Deus não revelou para o povo o que eles iriam enfrentar no caminho, só revelou as coisas boas. Por que será que Deus não disse para o povo: olha, vocês vão ter fome, vocês vão ter sede, vocês vão criar uma rebelião, vocês vão ser rebeldes, vão se rebelar, vocês vão ser idólatras, vão adorar outros deuses além de mim. Vocês vão enfrentar doenças, vocês vão se queixar e vão reclamar o tempo todo na minha cabeça. Vocês vão ter divisões dentro de vocês, entre vocês. Vocês vão desafiar a liderança de Moisés o tempo inteiro. Sabe, Deus não revelou essas coisas. Deus só disse para o povo: olha, eu vos darei uma terra que mana leite e mel, uma terra onde vocês viverão e serão felizes. Além de todas essas dificuldades que eles tiveram no caminho, quando chegou na terra prometida, Deus não falou: olha, quando vocês chegarem lá, vão ter gigantes. Em volta vai ter um muro que é uma verdadeira fortaleza. Por que Deus não conta pra gente as bombas que a gente vai enfrentar na vida? Porque a presença dele é suficiente. Ele sempre vai estar conosco. Se você não casar por causa dos problemas, eu vou te dar uma informação. Porque você tá vivo e respirando, você vai ter problema de solteiro. Se você não tiver filho porque você não quer ter problemas, vou te contar uma novidade. Você não vai deixar de ter seus problemas e desafios da sua vida porque não tem filhos. Você continuará tendo problemas e dificuldades diferente de quem tem filho, mas não é menor. E nem pior
todo mundo enfrenta lutas e problemas iguais. Eu só acredito que é uma bênção o casamento, é uma bênção ter filhos, porque a gente ganha mais do que perde. Tem muitas coisas boas dentro do casamento e dentro da maternidade, da paternidade, que a gente desfruta, que vale a pena o caminho, né? Vale a pena a caminhada. Mas Deus, na promessa de Deus só tem promessa de que vai ter coisas boas. Vai manar leite, vai ter fonte de leite, vai ter fonte de sustento, vocês vão ter para repartir, porque tudo nessa terra é bom. Eu fico pensando assim, Deus não revelou porque ele conhece a si mesmo. Ele sabe do que ele é capaz. E nós nos desesperamos, o povo se desesperou porque não conhecia Deus suficiente para entender que ele não revelou a dificuldade do processo dessa caminhada, de chegar à terra prometida. Porque ele falou, eu vou estar com o povo. E o povo vai passar por cada uma dessas coisas e vai superar, porque a minha presença basta. A minha presença garante que eles chegarão na terra prometida. Então, a presença de Deus é suficiente na sua jornada. Mas para isso você tem que... Para você encontrar essa felicidade, encontrar esse pote de ouro no final da sua jornada, ou enquanto você está na sua jornada, você precisa reconhecer que você é pobre de espírito. Lá nas bem-aventuranças, em Mateus 5, a primeira coisa, a primeira bem-aventurança, o primeiro felizes são aqueles... O primeiro que aparece não é feliz aquele que conseguiu juntar dinheiro, não é feliz aquele que não tem problema, não é feliz... Jesus começa bem-aventurado, feliz aquele que é pobre de espírito. Sabe o que significa isso? Aquele que reconhece que precisa da presença de Deus, que é pobre sem a presença. Que o espírito dele sem a presença é pobre, é necessitado e precisa da presença. Sabe? Em Jó 38, o versículo 1 fala que Deus apareceu para Jó num... Tem umas versões que fala rodamuinho. Tem outras versões que fala que Deus aparece para Jó num tufão. Tem outras versões que fala que Deus aparece para Jó na tempestade. Jó tinha perdido tudo. Perdeu família, perdeu saúde, perdeu riqueza. Seus amigos o acusavam de algum pecado para estar passando por aquilo. A própria esposa falou, olha, abandona esse Deus. E o próprio Jó questionou a justiça de Deus. Mas Deus não ficou calado diante das perguntas de Jó. Ele aparece para Jó em Jó 38 e dá as respostas para Jó em forma de perguntas. As perguntas de Deus são respostas para mim e para você. E muitas vezes você está desesperado, está angustiado, Deus tem resposta para você te perguntando, e a minha presença? Você estava comigo, Jó, quando eu criei o mundo? Quando eu criei todas as coisas, você estava lá. Você, Jó, não pode salvar a si mesmo. Tudo que você foi na sua vida, na sua história, por tudo que você acha que você foi justo, que você foi bom, não é suficiente para garantir você uma vida sem problemas. Mas eu sou suficiente, Jó, na sua vida para garantir você sair desses problemas, sair dessas dificuldades. Jó já não tinha sofrido o suficiente, gente. O que faz um tufão? O que faz um rodamuinho? O que faz uma tempestade? Quem mora nos Estados Unidos, nessa cidade de tufão e rodamuinho, já está preparado para perder tudo que está por onde passa o rodamuinho. E aquele rodamuinho, Deus veio falar com Jó através do rodamuinho, não veio para destruir mais Jó, mas veio através da tempestade, no meio da tempestade, não para destruir mais Jó, mas para chamar a atenção de Jó, que ele estava presente na tempestade. O poder dele é suficiente, ele usa a tempestade não para destruir você, mas para chamar a sua atenção, para dizer para você o que eu prometi para você. Eu não prometi para você estar todos os dias com você. Eu não prometi para você te dar alegria,
te dar paz, te dar amor, te dar domínio próprio, te dar bondade, te dar longanimidade. Eu não prometi isso para você? Através da pessoa do Espírito Santo, você tem acesso a tudo que você precisa para enfrentar os desafios do seu dia, da sua vida, da sua história. Por que o desespero? Lá em Êxodo 14, fala: o Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. Assim que eu me casei, eu fui morar longe dos meus pais, né? E minha mãe sempre teve uma saúde muito frágil. Devido às lutas da vida, ela adquiriu diabetes, pressão alta, problema renal, um monte de coisa. Então, nós, os filhos, assim, apaixonados demais na nossa mãe, nós sempre ficávamos em alerta, com medo de acontecer alguma coisa com ela, com medo de Deus levar ela, que a gente não queria, né, claro. Eu me lembro uma vez que a minha irmã me ligou para contar que a minha mãe tinha internado. Eu morava acho que umas 14 horas longe, né? Eu me desesperei de uma forma, eu fiquei tão desesperada no telefone que a minha irmã ficou traumatizada. A Graça, o nome dela é Graça. Ela falou: nunca mais eu telefono pra Fernanda pra contar a notícia. Vocês olham pra mim, tem gente que olha pra mim e fala: Fernanda, você é uma pessoa muito sábia. Fernanda, você é uma pessoa muito tranquila. Meu filho fala assim: a minha mãe, o negócio tá caindo, tudo tá despencando, ela tá: vai, pode ir, tá tranquilo, aqui tá de boa. Mas não foi sempre assim. Eu já tive meus dias de desespero, de desesperar, de não entender que era uma tempestade, que Deus estava construindo dentro de mim algo tão forte que iria me sustentar 20 anos depois. Mas eu precisava passar por aquelas dificuldades. Mas eu me desesperei várias vezes, porque depois daquela vez que eu recebi esse telefonema, que fiquei desesperada, que traumatizei a minha irmã com tanto desespero no telefone, minha mãe várias vezes depois internou novamente. E aquilo foi se acalmando dentro de mim, foi tranquilizando. Teve uma vez que eu fui visitar minha mãe, que ela estava no hospital, fui lá, e um cunhado meu, o pastor Hudson, jovem, 40 anos, 45 anos, estava me consolando no telefone. Falou: Fernanda, nós vamos orar, sua mãe vai ficar boa, em nome de Jesus, Deus vai derramar cura sobre ela, acalme seu coração, ela já venceu tantas batalhas médicas, vai vencer essa também. Ele me confortando no telefone, falando comigo. E passou algum tempo, ele morreu. Esse que me consolava morreu com 47, acho que foi 45 ou 40 e poucos anos. Ele morreu de uma febre aí muito difícil. Nós tivemos essa perda, ele morreu. A minha mãe continuou viva. A minha mãe continuou vivendo. Então, o meu desespero, o meu não tinha assim, não precisava tanto. Eu tinha um tio, né? O tio que eu sempre falo aqui, ele cuidava muito da minha tia, que ela era doente, então ele não queria morrer antes dela. Porque ele achava que ninguém cuidaria dela como ele cuidava, e ele cuidava com muito amor. Ele cuidava com muita entrega. Então ele não queria morrer antes dela. Ele pediu para Deus mais anos de vida, para que ele pudesse cuidar da minha tia. Aí um dia eu fui visitá-lo, e ele, com meu marido, né, na época, e aí ele falou: Fernanda, eu pedi para Deus para eu viver mais tempo que a minha esposa, para eu cuidar dela. Mas eu queria desfazer essa oração, porque eu não aguento mais. Ele estava com câncer, estava com muitas dores, sentindo dores horríveis. E ele queria entregar a vida dele para Deus e pediu para eu orar, quebrando essa oração que ele tinha feito. E ali nós paramos e quebramos essa oração. Ele falou: eu confio que Deus vai cuidar melhor que eu. Eu confio que Deus vai cuidar da minha esposa. Que quem cuidou dela até hoje, quem cuida é Deus, não sou eu. E aí nós oramos, e eu lembro que eu vim embora para minha cidade, e passou um tempo, meu tio faleceu. E minha tia ainda viveu muitos anos, muito tempo. As filhas cuidaram muito bem, com muito amor, com muita entrega. Ou seja, o medo que meu tio tinha, né, era um medo que não tinha razão de ser, porque é Deus que cuida.
Então, às vezes, você está desesperado diante de uma tempestade. E lembre-se, Deus está no meio dessa tempestade, chamando a sua atenção, dizendo, sou eu que cuido, sou eu que faço. Mas enquanto você está desesperado, é você que está resolvendo as coisas na força do seu braço. E não é você. É isso que Deus estava dizendo para Jó no meio daquele rodamuinho, no meio daquela tempestade, dizendo assim, Jó, quem foi que criou todas as coisas? Jó, você não consegue resolver suas questões sem mim, sem a minha presença. Eu sou criador. Criei lá atrás e posso criar hoje. Então eu queria dizer para você acalmar seu coração. E abrace a primeira bem-aventurança que Jesus diz que é bem-aventurado, Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que se sentem incompletos, são aqueles que se sentem limitados, são aqueles que se sentem pobres sem a presença. O salmista Davi, no Salmo 40:17, fala assim, eu sou pobre, necessitado. Que isso? Ele era o rei, era rico, milionário. Mas ele disse, eu sou pobre. Ele estava dizendo da presença de Deus, necessitado. Mas eu tenho o Senhor que cuida de mim. Tu és o meu amparo, tu és o meu libertador. Não te demores, não te detenhas. Oh, meu Deus, o Senhor é a minha riqueza. O Senhor é a minha porção. Por que que Deus só disse para o povo, eu vos darei uma terra que mana leite e mel, uma terra onde vocês viverão e serão felizes? Por que que Deus não revelou as dificuldades do caminho? Porque Ele estaria com o povo em todas aquelas dificuldades e os livraria. Mas o povo não creu. O povo o tempo todo se rebelava, reclamava, murmurava, desafiava a liderança de Moisés. Porque cadê a terra onde mana leite e mel? Existe um processo. E todo mundo tem o seu processo. E o processo de cada um é particular. O desafio que você enfrenta na sua vida, no seu dia, pode ser parecido com o de muita gente, mas o seu é seu. E Deus está dizendo para você, como disse para Moisés, para Jó, Deus está te fazendo perguntas hoje. Você estava comigo quando eu criei todas as coisas? Você não entende que eu tenho poder suficiente? Apenas uma palavra minha basta. Apenas um toque meu basta. Apenas a minha sombra basta para te dar descanso. Então creia que este é o Deus, é o nosso Deus. Ele é o nosso guia. Ele não revelou para o povo as dificuldades do caminho porque a presença dele era suficiente para levar o povo com segurança até a terra prometida. Aquela geração que reclamou, que duvidou, que questionou, que se rebelou, que preferiu adorar outros deuses no processo, que desistiu muitas vezes de confiar e de crer no poder de Deus na vida delas, não usufruíram da terra prometida. Porque a terra prometida não é um lugar para você chegar. A terra prometida é a presença. Onde você estiver, existe abundância de suprimentos para você, porque Deus não vai deixar faltar nada que falte à sua alma. Tem gente que vive uma vida de penúria, achando que um dia, quando morrer, vai chegar no céu, vai descansar, que quando morrer, vai desfrutar de uma vida. Deus quer dizer para você que o Cristo de Nazaré, Ele enviou para esse mundo, porque esse mundo precisa de salvação. E Ele enviou o Filho dele para dizer, olha, todo aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Já pode tomar posse da terra prometida. Você vai estar na tempestade, você vai estar no vale, mas não vai faltar para você nada que a sua alma necessite. E você pode desfrutar do quê? O que a terra prometida traz, não é descanso? Jesus é o seu descanso, na pessoa do Espírito Santo, que foi revelado por causa da cruz do Calvário. E Jesus falou, eu vou enviar para vocês um Consolador. E ele será suficiente para vocês atravessarem todo o deserto que vocês enfrentarem. Todo o desespero que eu passei na minha vida, que eu já tive, nem todos os meus desesperos construiu dentro de mim a consciência e a exata expressão do amor de Deus em todas as vezes que eu me desesperei.
E eu me desesperei por nada, porque não aconteceu nada daquilo que eu tinha me desesperado. Minha mãe, sim, já faleceu há alguns anos, mas quando Deus chegou para levá-la, o nosso coração já tinha aquietado, já tinha se acalmado, porque sabia que era o momento. E não era momento de desespero, era momento de deixar minha mãe voltar para casa. Então é isso, Deus olha para o seu desespero e faz perguntas para você através dessa tempestade. Você não acredita que a minha presença seja suficiente? Gasta tempo. Entenda que você, sem a minha presença, é pobre. Mas você precisa reconhecer que você é pobre. Para você encontrar a felicidade em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer estação da sua vida, você vai encontrar motivos de se alegrar, de dançar, de celebrar a vida que Deus tem dado para você. Então, em nome de Jesus, Êxodo 14:14, o Senhor lutará por você. Tão somente acalme-se. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor tem nas suas mãos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos, mas tem também a nossa feiura, a nossa falta de fé, a nossa angústia, o nosso desespero. Nos ajude a entender que a cruz do Calvário é suficiente para trazer paz para os nossos dias, para trazer uma vida abundante para os nossos dias. Nos tire desse lugar de acharmos que podemos sozinhos sem a Tua presença. Nos mostre a nossa limitação sem a Sua presença, porque nós somos pobres, necessitados, mas nós temos o Senhor que cuida de nós. Acalme o coração dos meus irmãos nesta manhã. E você agora que está com alguma doença no seu corpo, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer doença que você tem no corpo ou qualquer enfermidade que você tenha na alma. Seja curado, seja liberto agora em nome de Jesus. Mais uma vez eu coloco o Otto na tua presença, Pai. Que em nome de Jesus ele seja completamente curado e que possa voltar para casa ainda nesse final de semana. Eu te peço em nome de Jesus. Aquieta o coração da mãe, do pai, dê a eles, Senhor, o descanso que o Senhor tem para eles neste momento tão conturbado de enfermidade do Otto, Pai. Que eles possam aquietar o coração e ser consolados e confortados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30, estaremos aqui juntos novamente. Acalme-se, o Senhor está na tempestade. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.